Oi, gente. Então, hoje mais uma aula que nós vamos começar a falar a respeito de PCR quantitativa ou PCR em tempo real. Por que PCR em tempo real? Que hoje a gente vê que é qPCR, a reação em cadeia da polimerase quantitativa. E quando a gente usa com o alvo RNA, a gente tem que fazer a transcrição reversa primeiro, para depois quantificar. Lembrem-se que a PCR amplifica DNA. Então a transcrição reversa, que vai ser algo de outra aula, que a gente vai ainda falar para vocês da transcriptase reversa, e se der tempo nessa mesma aula a gente já vai falar um pouquinho a respeito dela, mas todas são, no fim, tudo vai ser PCR, vai ser amplificado pela reação de PCR. Bom, como a PCR em tempo real, esse RT aqui não é real time, é reverse transcriptase, é a transcriptase reversa e qPCR. E às vezes vocês vão ver também PCR em tempo real, real time, então não vamos confundir. RT qPCR é com transcriptase reversa, não é a real time, isso daqui. Então o nome certo é esse, de se utilizar. Bem, vamos aproveitar agora então, já que eu vou falar de PCR em tempo real, eu ia falar disso em um outro momento a respeito da transição reversa, mas vamos pensar que quando o seu alvo é RNA, nós precisamos transformar isso em um DNA complementar para depois podermos aplicar as técnicas de amplificação, ou a PCR tradicional, ou até mesmo a PCR em tempo real. Então, quem fabrica isso na natureza? Quem fabrica DNA a partir de RNA é uma DNA polimerase RNA dependente. Só que a enzima que fabrica isso daqui, ela não fabrica apenas o DNA. Na natureza, os vírus, os retrovírus, os vírus retróides, os vírus que apresentam transcriptase reversa, da ordem Orter viralis, que hoje nós temos uma ordem que compreende nos vertebrados o vírus dos retroviridae, que aí compreende o vírus da AIDS, e o vírus da hepatite B, que são vírus que têm transcriptase reversa. E na natureza, verificaram que a melhor transcriptase reversa, ou pelo menos as melhores transcriptase reversa, são de retrovírus. E alguns retrovírus, ALV, da leucemia aviária, vamos pensar assim, e de um vírus murino também, MNLV. Então, essas transcriptase reversas, o que ela faz efetivamente? Na natureza, vamos pensar bem simples aqui, depois eu vou mostrar para vocês o que ela faz em vivo, quando um retrovírus infecta uma célula, para ele produzir isso. O RNA viral, vamos botar eu gosto de colocar o RNA viral verde. Não sei porquê, mas todos os livros trazem o RNA viral verde, RNA mensageiro verde, né? Então está aqui o RNA viral, que é da natureza, que na verdade ele foi um RNA mensageiro, então ele tem a cauda de poli A, tem o cap, como eu já falei para vocês. Então isso aqui é um RNA. Na natureza, o vírus utiliza um RNA transportador como primer. Então vamos lembrar que a RNA polimerase DNA dependente utiliza promotor
para iniciar a sua síntese, a síntese de RNA mensageiro, a síntese de RNA, a gente falou para vocês. Nós temos a DNA polimerase e DNA dependente. E hoje a transcriptase reversa, a transcriptase reversa, que a gente vai falar hoje, essas enzimas aqui, elas só continuam algo inacabado. Então elas precisam de primer, que a gente já falou de primer. Ela precisa de uma fita molde, vai precisar, vamos pôr um primer, com o OH livre aqui na terminação 3, para essas enzimas, tanto a DNA polimerase, todas as DNAs polimerases e as transcriptases reversas, vão precisar desse oligonucleotídeo iniciador. Esse oligonucleotídeo iniciador para a enzima poder pegar a outra fita como molde, e aqui A, B, C, C, e colocar, tá? Opa, se isso aqui é um RNA, vai ser um, mas vamos colocar aqui, para colocar lá o T, A, G, G nessa posição aqui. Então vamos lá. Primer. RNA polimerase na célula, reconhece promotor, região controladora da transcrição, e as outras enzimas que nós vamos trabalhar para PCR e para transição reversa in vitro, elas vão depender de primer. Então precisa de primer para essa amplificação. E na natureza, voltando a falar, vamos voltar aqui de novo com o nosso RNA. Então isso aqui é RNA. A transcriptase reversa na natureza, depois a gente vai mostrar certinho, ela vai ter uma atividade de DNA polimerase. Então ela vai polimerizar DNA polimerase dependente de RNA, RNA dependente. Então ela vai polimerizar DNA a partir de RNA. Então ela vai pegar a fita de RNA. Eu não vou demonstrar o primer aqui. Depois a gente vai ver na natureza o que é. Ela vai pegar essa fita de DNA e vai formar uma fita de DNA. Essa é a atividade da transcriptase reversa. Atividade de DNA polimerase e RNA dependente. O que formou aqui? O que formou foi uma fita híbrida. Por que híbrida? Porque ela é composta de RNA e de DNA. Então essa fita híbrida permite com que a transcriptase reversa, outra porção dela, ela é uma proteína que tem duas porções, a porção polimerase e a porção de RNase. Então ela vai digerir a fita de RNA. Mas por que ela não digeriu essa fita de RNA aqui? Porque ela tem atividade de RNase híbrida, H. Esse H vem de híbrido. Só vai digerir o RNA quando estiver essa fita junto com o DNA. Então ela vai promover a quebra da fita de RNA. Então essa é a RNase H. Outra atividade da transcriptase reversa. E depois uma outra atividade da transcriptase reversa, que aí vai fabricar, que é outra atividade da transcriptase reversa. Ela vai fabricar DNA, ou seja, polimeriza DNA a partir de DNA polimerase e DNA dependente. Com isso, a transcriptase reversa vai ter três atividades. Atividade de DNA polimerase e RNA dependente, atividade de RNase H e atividade de DNA polimerase e DNA dependente.
In vitro, quando a gente usa essa enzima para transcrição in vitro, ou para transcrição através da PCR com transição reversa, vai ser a transcrição dentro de um tubo, as empresas já fizeram essa enzima recombinante que diminuíram ou aboliram essa atividade de RNase-H para manter aquilo lá. Aqui eu não mostrei os primers, aqui eu estou mostrando o que ela faz na natureza, e é um processo bem mais complexo, tá? Depois a gente pode utilizar, tá? Se eu colocar aqui, ó, para vocês, tá? Vamos botar aqui, se eu botar aqui o viral zone, vocês vão ver, já tem aqui, ó. Eita. Tá. Exatamente isso. Tá. Vamos ver. Se a gente vier ela, vamos eliminar isso aqui. Nos vírus que fazem transição reversa. Vamos? Bem, e a gente vai olhar aqui que tem os vírus que fazem transição reversa, que são os vírus de plantas, e tem a família Retroviridae, que está aqui o HIV. E quando a gente entra em qualquer um deles, vamos lá, vamos entrar no HIV só para a gente ver isso daqui, que a gente vai olhar que tem a transcriptase reversa e a replicação dele, tá? Vai ter também transcrição reversa, a replicação é dirigida pela transcriptase reversa, ela é nuclear, tá? Então, deixa eu só achar aqui onde que está a transição reversa do vírus, porque aqui na replicação deles, bem, deixa eu achar onde está aqui, vamos achar isso aqui, vamos limpar isso, transcrição. Então, aqui. Tá. Esse é o processo de transcrição reversa que acontece no vírus. Então, olha só, a atividade, o azulzinho aqui, ó, é a DNA polimerase. É a DNA sendo produzida. E a partir do momento que a transcriptase reversa produz essa DNA, ele já é digerido pela RNase-H. Olha aqui a atividade de RNase-H, aqui a atividade de DNA polimerase. E aí vai fazendo todo esse processo. Depois eu peço para vocês lerem isso daqui, porque hoje não temos tempo para isso, de como ocorre na natureza. Para quê? Para a partir de uma fita única de RNA, single strand, se transformar em uma fita dupla de DNA. Dupla fita. Mas in vitro o que a gente quer é formar a atividade principal que a gente quer dessa transcriptase reversa é a atividade de DNA polimerase RNA dependente, dependente do primer. Então a gente tem que fornecer primer, porque na natureza ele usa um RNA transportador como primer e depois ele usa os pedacinhos da digestão pela RNase, que ainda sobra uma região aqui que ela não digere adequadamente como primer, e depois a própria fita de DNA como primer. Então, da natureza a gente observa
isso daqui. A gente observa isso acontecendo. Bem, quando a gente coloca essa transcriptase reversa fazendo isso daqui in vitro, a gente tem que fornecer primer para ela. E quais são os primers que a gente usa para transição reversa? Existem 3 tipos de primers. Um que é o random primer, um primer randômico, normalmente random hexamerus, 6 nucleotídeos. Então o nucleotídeo vai ser N, 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 6 bases, que pode ser A, T, C, C, G, A, que pode ser C, A, T, e assim por diante, toda a combinação possível aqui. Isso é primer randômico. Qual é o outro tipo de primer? Então isso aqui é um primer randômico, tá? Random primer. Vamos lá. Random, primer. O outro tipo de primer que se usa, lembrando que tem a terminação 5, aqui tem a terminação 3, a transcriptase reversa vai fazer isso. Então, quando se usa um primer randômico, o que acontece? Acontece que nós vamos ter várias moléculas de RNA como alvo. E como ele é randômico, ele vai ter a capacidade de se ligar em vários locais, em todos os RNAs. Então, tudo quanto é RNA que está presente na sua amostra, ele vai ser amplificado, porque vai ter a terminação 3 aqui, a transcriptase reversa vai estar presente, junto com matéria-prima, junto com tampão, as mesmas condições. A gente tem que dar. Lembra que eu falei para vocês que a transcriptase reversa, ou todas as polimerases, elas funcionam como o ator principal, e tudo o restante tem que ser em função dela para ela funcionar bem, ou desse ator principal. Então tem que dar matéria-prima, tem que dar tudo, condições de salinidade, condições de pH, para isso acontecer. E aí a transcriptase reversa aqui na presença vão fazer todas as fitas que a gente chama de DNA complementar, ou seja, de DNA complementar. E normalmente a transcriptase reversa, já modificada geneticamente, ela tem baixa atividade de RNase H, justamente para não digerir o nosso alvo. Algumas são nativas, que a gente já falou que é nativo, o que é recombinante. As nativas ainda mantém, porque ela tem toda aquela característica que mantém no vírus lá essa atividade. Bem, então esse é o primeiro primer que se usa, random primer. O outro primer que se usa para a transição reversa é principalmente quando a gente quer amplificar RNA mensageiro, eucariota. Todo RNA mensageiro eucariota, como eu já disse para vocês, apresenta uma terminação de poli-A3. Então, o que a gente usa como primer? Quando a gente quer só amplificar o RNA mensageiro. Lembrando que aqui é a terminação 3, a gente usa um oligo-DT, ou seja, T's, que vão deixar essa terminação OH livre aqui, que é a terminação 3, e aqui a terminação 5, livre para quem? Para a transcriptase reversa, usar essa fita de RNA mensageiro como molde e polimerizar nesse sentido. Então, o oligo-DT é outro primer, porque você só vai amplificar, só vai fazer transcrição reversa, só vai fazer o cDNA a partir do RNA mensageiro. Que tem essa cauda de poli-A aqui. Então, dessa forma, gente, eu posso usar isso como RNA mensageiro. O que é comum
nos processos de PCR em tempo real, PCR quantitativo, até mesmo outros PCRs comuns, convencionais, como o alvo é RNA, é fazermos uma mistura. Quando a gente quer RNA mensageiro, fazer uma mistura de random primer mais óligo DT. Óligo DT, que é esse primer aqui. Então você mistura os dois. Se torna mais eficiente. Outro primer que a gente pode utilizar é o primer específico. Lembrem-se que quando a gente faz uma PCR a partir de DNA, a gente não usa o primer forward e o primer reverso? Sim. Então o que a gente pode fazer é utilizar também, colocar na nossa amostra, quando a gente tem uma molécula de RNA, colocar o primer específico também, que ele vai ser complementar, a gente já conhece isso aqui. Então a gente usa um primer para isso daqui. Então a transcriptase reversa vai vir aqui e vai amplificar. Amplificar não, vai polimerizar isso daqui. Depois, isso daqui vai para a reação de PCR. Então aqui foi feito o que? A partir desse RNA aqui foi feito esse cDNA. Então aqui foi feito a transcrição reversa. Aí a partir do momento que você tem DNA, você tem aquela fita de DNA, o outro primer que você já vai usar na PCR e vai polimerizar a outra fita. E aqui estava o primer que foi anexado nessa nova fita aqui, propiciando no próximo ciclo, 95 graus Celsius, desnaturação, você tem o primer vai anexar aqui e vai anexar aqui. Consequentemente, vai polimerizar nos dois sentidos. Então, gerando o segundo ciclo e assim por diante da nossa PCR. Tá bem? Então, os três tipos de primers na qPCR que a gente usa utilizando a transcriptase reversa. Quando a gente faz transcrição reversa, existem dois tipos de reações. É o que a gente chama de dois passos, two steps, ou one step, um passo. O que significa em um único passo? Significa em um único tubo. Eu coloco o tubo. Nesse tubo, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a DNA polimerase, a nossa TAC, DNA polimerase, que vai fazer a PCR. Vou colocar a transcriptase reversa. Então, vou colocar duas enzimas juntas, no passo de um passo só. Eu vou colocar as duas enzimas juntas. Eu tenho que colocar o tampão, que a gente já falou. O tampão agora ele tem que ser adequado para as duas enzimas. Ele tem que ser um tampão que favoreça a atividade das duas enzimas, porque as duas enzimas vão trabalhar não concomitantemente. Primeiro vai ser trabalhada a transcriptase reversa, depois vai ser trabalhado a TAC DNA polimerase. Então eu vou precisar de um tampão, a matéria-prima, os DNTPs, tá? E o nosso primer. Só que qual primer daqueles três que eu vou usar no one step? Em one step, nesse caso é obrigatório a gente usar o primer específico, que é o mesmo primer que a gente vai usar na PCR. Então eu vou colocar aqui dentro do tubo o primer 1, o primer forward e o primer 2, o primer reverso. Um deles vai ser, então o que vai acontecer aqui? E lógico, vou colocar a minha amostra, que é o RNA. Então o que vai acontecer aqui dentro desse tubo? Exatamente aquilo. Você tem a fita de RNA, que é o seu alvo, se ele estiver presente na sua amostra. Um dos primers específicos
vão se ligar, a transcriptase reversa vai agir, porque isso aqui é RNA, vai formar a fita de cDNA. Então, esse é tudo em um tubo acontece. Então, você tem que dar a temperatura ótima da transcriptase reversa. Temperatura ótima, ela vai variar de 40, de 37, dependendo até mesmo da transcriptase reversa, até mesmo 52, 54 graus. Porque hoje já existem transcriptases reversas que suportam alta temperatura. Mas normalmente se faz um passo a 42, por exemplo, graus Celsius, que é para formar a fita. E aí, dependendo do kit que você usa da transcriptase reversa, esse tempo aqui pode ser 10 minutos, pode ser 50 minutos, vai depender muito desse protocolo. E aí, essa reação, simplesmente para fazer o cDNA, a partir do RNA. E aí, a partir daqui, você vai começar a sua PCR. Você vai elevar a temperatura, vai desnaturar também essa fita de RNA. Então, ela vai separar, porque a desnaturação a 95 graus aqui, ó, 95 graus Celsius, ela vai separar também fitas de RNA. E aí sim vai formar o alvo para o nosso outro primer se ligar, e aí a PCR vai começar a funcionar com um ataque DNA polimerase. Nessa temperatura de 95, você inativa a transcriptase reversa. Então a transcriptase reversa ela é inativada. Ela não é termoestável, porque a gente não tem nenhum membro do grupo Order viralis que apresentam transcriptase reversa que vivem em ambientes termais. Os vírus da hepatite B, os retrovírus animais, todos eles são vírus de vertebrados. Mesmo aqueles vírus de plantas que têm transcriptase reversa, Caulimoviridae, né? Não existe planta que sobreviva a 70 graus, 90 graus, de forma alguma. Então essa enzima ela é destruída a 95 graus, mas ataque não é. E aí vira uma reação de PCR. Pronto. Então isso é o one step, tudo no mesmo tubo. O de dois passos nada mais é do que em um tubo a gente fazer o cDNA primeiro. Então nesse cDNA o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o nosso primer. Agora sim pode ser outro tipo de primer. Normalmente quando se faz cDNA em dois tubos, faz primeiro o cDNA e depois faz a PCR, normalmente a gente usa o random primer. Ou se for o alvo RNA mensageiro, a gente usa aquela mistura de random primer com óligo DT. Dessa forma, gente, a gente vai dar toda a condição para a transcriptase reversa funcionar até mesmo melhor. E a gente pode, já que a gente usou o random primer, todas as fitas de RNA que estão presentes aqui, elas vão ser transcritas para cDNA, e não só aquele nosso alvo. Quando a gente usou um primer específico no one step, era só nosso alvo, por exemplo, HIV, ou vírus da sinomose, que é um vírus RNA. A gente pôs primer específico para o vírus da sinomose e amplificou, fez a transição reversa e logo em seguida já fez a PCR. Te ganha tempo. Em termos de diagnóstico, aquilo é mais utilizado. Em termos de expressão gênica, que a gente precisa amplificar todas as fitas de RNA presentes aqui, isso aqui é mais utilizado. Então a gente usou isso, usou o random primer, tem o tampão, tem todas as condições aqui também, o tampão, para dar todas as condições de salinidade, cofatores,
para a transcriptase reversa funcionar, aí dentro desse tubo a gente tem, então, a fabricação lá dos cDNAs, e aí pronto, a gente tem aqui o cDNA pronto. A gente fez uma reação dessa. Vamos obedecer o tempo e a temperatura dessa transcriptase reversa e pronto. Aí a partir desse momento, a gente usa isso daqui, a gente vai pegar um volume disso daqui, 2 microlitros, 5 microlitros, e agora ele já virou o DNA, então esse cDNA vai como nossa amostra para a PCR. Então aqui sim a gente vai pôr o primer forward, o primer reverso, todas as condições da NTP, isso aqui virou uma PCR. Tá bem? Então essa PCR aqui agora vai acontecer como uma PCR convencional ou uma qPCR, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá? Um passo, coloca tudo junto, você vai ter o passo de transição reversa seguido imediatamente pela PCR. 2 passos, a gente faz o cDNA primeiro, para depois usar isso aqui para colocar em um outro tubo, por isso que são duas etapas. A gente faz cDNA, isso é bom para quando a gente tem vários alvos, a gente quer usar isso aqui para fazer PCR em tempo real, por exemplo, para várias citocinas. Então, ao invés de a gente fazer uma reação para cada citocina, a gente faz um cDNA e faz PCRs em tempo real para várias citocinas. Isso é muito comum de ser feito. Então existem vantagens e desvantagens, cada uma tem a sua aplicabilidade, fazer um passo ou 2 passos. Lembrando, um passo normalmente é utilizado para diagnóstico, quando você só tem um alvo. E 2 passos quando você tem vários alvos para serem amplificados. Bem, então vamos agora à nossa PCR em tempo real. Porque a gente já estudou PCR, agora a gente vai estudar PCR em tempo real. A PCR em tempo real, ela, tanto da mesma forma, ela pode ser o alvo DNA ou RNA. Então, a PCR em tempo real, ela nada mais é do que uma PCR. Ela é uma PCR, ou é uma PCR com transição reversa. O que difere uma PCR em tempo real de uma PCR comum? É que durante a amplificação, que a gente coloca lá, o nosso ciclo de temperatura, só que durante o desenvolvimento de uma PCR em tempo real, foram melhorando os reagentes, e ao invés daqueles 3 passos de temperatura que a gente tinha na PCR comum, ou seja, 94, 55, 72, 94, 55, 72, ao invés desses ciclos aqui, cada um é um ciclo, o sistema foi otimizado para que a temperatura de anexação do primer fosse otimizado a 60 graus Celsius, e a enzima também, ela foi selecionada para ter atividade de polimerização também a 60 graus Celsius. Então, na PCR em tempo real, nós vamos ter 2 ciclos de temperatura, 2 temperaturas, diferente da PCR clássica, que a gente tem 94, temperatura de anexação de primer, temperatura de polimerização. A temperatura de anexação de primer e de polimerização vai ser a mesma na PCR em tempo real. Então essa é a primeira diferença da PCR em tempo real. A segunda diferença é que durante os ciclos de amplificação, o que vai acontecer? Nós vamos ter o termociclador
nós vamos ter o termociclador aqui aquecendo e resfriando a nossa amostra, da mesmo jeito. É uma reação de PCR, você vai ter que ter a termodinâmica aqui, a diferença de temperatura dada aqui. Então tudo vem, aqui vão ter todos os componentes da PCR. Então uma PCR em tempo real é uma PCR. A diferença é que nós vamos colocar algo aqui dentro, além de todos aqueles reagentes que a gente já falou, DNTP, TAC-DNA polimerase, nós vamos colocar algo que vai, durante a amplificação, gerar fluorescência. Vão ser agentes fluorescentes. Então, gente, quanto a gente, então vamos lembrar o que é uma substância fluorescente. Uma substância fluorescente é uma substância que vai ser, então vamos escolher um fluoróforo aqui. Então o fluoróforo que a gente utiliza bastante, na PCR em tempo real, é o Cyber Green. O Cyber Green, aqui ó, Cyber Green, tá? Eu selecionei aqui, isso aqui é o Spectra Viewer da Termo, é só entrar nesse site aqui, vocês vão ver isso. O Cyber Green é como uma substância fluorescente, ele é excitado, ó, se a gente olhar aqui embaixo, ó, ele vai ser excitado a esse comprimento de onda, em torno de 400 e pouco. Deixa eu fazer uma reta mais bonitinha aqui. Vamos limpar aqui. Tem até formas aqui se eu quiser. Então, pronto. Ele vai ser excitado nesse comprimento de onda, em torno de 490 nanômetros, e ele vai emitir a fluorescência máxima dele, tá, em 520, 500 e poucos. Depois a gente pode ver até quais são o máximo de excitação dele, o máximo de emissão, onde ele está. Mas é exatamente isso daqui que a gente observa. Então, o Cyber Green, ele é uma substância fluorescente. Então toda substância fluorescente vai ter esse comportamento. Ele vai ser excitado e vai ser captado por outro. Existe vamos colocar um outro fluoróforo aqui. Vamos colocar um outro fluoróforo aqui só para a gente ter uma ideia. Pode ser o não tem ele aqui, não estou achando o FAN ou o Hexa CDFGH. Alguns não estão aqui. Joy, vamos escolher o Joy. O Joy, aqui é até um exemplo, tá? Vamos tirar esse Cyber Green daqui e vou tentar escolher o PQRST. E vamos colocar esse daqui. Ó, isso aqui é um exemplo claro de ressonância de fluorescência. Nossa, ressonância de fluorescência, que é o que a gente chama de FRET. FRET. De fluorescência. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos limpar isso daqui. Esse
Esse amarelo que a gente está vendo aqui, tá, é o joy. O joy, ele é excitado. Vamos lá pegar a nossa netinha aqui de novo. Ele é excitado a, vamos lá, 510 nanômetros. Ele vai gerar uma fluorescência de 520. Se joy, olha que interessante. Se joy estiver perto molecularmente de tanra, as duas moléculas estão próximas, o que vai acontecer? Quando eu excito joy, ele vai emitir esta fluorescência nesse comprimento de onda, só que como essa fluorescência nesse comprimento de onda é a mesma fluorescência de excitação do tanra, essa luz vai ser captada pelo tanra e vai ser emitido um outro comprimento de onda aqui, ó, próximo às 590, 580 nanômetros. Então é a ressonância de fluorescência. Eu emito essa, que ele vai emitir o outro, que vai ser captado pelo outro e tudo mais. O que essa ressonância de fluorescência faz? Imaginem se eu tenho um óleo, uma sonda agora, onde eu tenho joy aqui e eu tenho tanra aqui. Se eu excito joy nesse comprimento de onda, vocês estão vendo aqui, ó, nesse comprimento de onda, ele vai emitir esse outro comprimento de onda, característica de uma substância fluorescente. Só que a luz emitida por esse joy, ele vai excitar tanra. Ele vai excitar tanra, que vai emitir o outro comprimento de onda. Então, quando as duas coisas estão juntas, eu excito, por exemplo, com 500 e capto, tá, praticamente quase 600 aqui. Não vou botar o número certinho, mas é basicamente isso. Ao passo, se eu separar joy, colocar bem longe os dois, ou seja, se eu quebrar esse óleo que está juntando esses dois aqui, tá? Porque essa aqui é uma sonda, é um óleo. Se eu quebrar esses dois aqui, vamos apagar que já está ficando meio bagunçado isso aqui. Então, se eu separar joy de tanra, é como se eu tivesse, tá, tirado o tanra. Ó, se eu remover, vamos remover tanra, tá? Então, se eu remover tanra, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter o comprimento de onda aqui, tá? Opa, agora sim, ó, agora deu certo aqui, tá? Aqui, por exemplo, de 546 nanômetros, que ela está marcando aqui, ó, que eu vi aparecendo aqui. Então, isso é o princípio que a gente vai ver das sondas de hidrólise, que são baseadas no princípio de Fred. E também existem substâncias que são como se fossem buracos negros, substâncias que vão fazer com que a fluorescência emitida por uma substância, se essa fluorescência emitida por essa substância estiver perto de um buraco negro, de uma substância escura, o que o preto faz? Capta todos os comprimentos de onda. Então, ela vai ser apagada. Então, mesmo que eu emita um comprimento de onda para excitar essa substância, e essa substância esteja próxima de uma substância preta, essa luz emitida vai ser captada. Então, baseado nesse princípio que existem os dois tipos principais de substâncias fluorescentes dentro da minha QPCR, dentro do meu tubo de QPCR. Então,
onde a gente vai ver? Se a gente olhar, onde eu vou estudar QPCR? Existe um site, Gini Quantification, Gini-quantification.de. Esse site aqui é totalmente patrocinado pelas empresas, a gente está vendo aqui, ó, de PCR, Ciclador, Eurogentec, tá? Várias empresas que patrocinam esse site. Então, quando a gente olha aqui em fluoróforos, então aqui, ó, tem, vamos botar aqui, ó, até falando a respeito de notícias, de estratégias de quantificação, QPCR. E se a gente olhar esses DAIs aqui, se eu colocar os corantes que podem ser, a gente vai ver que existe o corante Cyber Green, que é aquilo que eu mostrei para vocês. O que acontece com o Cyber Green? O Cyber Green que está aqui, ó, numa fita desnaturada, ele não incorpora e não gera fluorescência, ele não se comporta como agente fluorescente. A partir do momento que ocorre a duplicação de fita, esse Cyber Green vai acabar. Vamos. Opa. Vamos voltar. Então olha aqui, é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Cyber Green vai incorporar, do lado de cá que eu preciso tirar isso aqui. Agora sim. Ó. Ele vai sendo incorporado à medida que vai formando fita dupla. Na PCR a gente já viu que vai formando fita dupla. Ele vai incorporando a fita e vai emitindo fluorescência. Nessa parte aqui, ó, ele emite fluorescência. Aqui não. Aqui ele não está emitindo fluorescência. E isso é fantástico. Ele só vai emitir fluorescência quando estiver em fita dupla. Então, toda vez que formar uma fita dupla, a gente vai ter a emissão de fluorescência. Bem, o outro tipo de PCR em tempo real, que para gerar fluorescência ali, é as sondas TACMA. As sondas TACMA. Essas sondas TACMA, que na verdade elas são sondas de hidrólise, elas são sondas de hidrólise. O que vai acontecer? O que é uma sonda de hidrólise? A gente já falou para vocês. É um oligonucleotídeo, então a nossa PCR vai ter o quê? Ela vai ter, vamos pôr uma fita de DNA aqui molde. A gente vai ter o nosso primer forward, o nosso primer reverso, só que além do primer, nós vamos ter uma sonda. E essa sonda, ela é composta por dois componentes. A substância fluorescente, que vai emitir a nossa fluorescência, e o nosso quencher. Esse quencher pode ser fluorescente. Lembra daquilo que a gente falou agora, há pouco, que tinha o Joy e o Tanra? Quando excitava Joy, a fluorescência excitava Tanra, que aí ia emitir Tanra. Eu não conseguia captar Joy, porque toda a luz emitida por Joy estava sendo captada por Tanra. E se isso daqui for um buraco negro, toda fluorescência emitida por essa substância fluorescente vai ser captada e vai se transformar em calor. E esse calor é irrisório para a reação de PCR ali. Então, praticamente ele apaga isso daqui. Mas a partir do momento que ocorre, então onde que vai essa sonda na minha reação de PCR? Vai aqui. Então aqui vai ter o meu quencher e aqui vai ter
a minha substância fluorescente. Nessa reação, quando eu coloco a polimerase aqui, e essa polimerase ela tem que ter uma atividade de 5 exonuclease, então ela vai digerir essa sonda. Então, a partir do momento que aqui você tem o primer de PCR, a polimerase, a partir do momento que ela está polimerizando, ela tem atividade de exonuclease. Então ela vai digerir isso daqui. Quando ela digere essa sonda, ela vai separar o corante do quencher. Vai ter uma distância espacial. Então, quando eu jogo uma luz para excitar isso daqui é captado pelo meu aparelho. Quando eu jogo essa luz aqui, ela vai ser emitida e vai ser apagada por esse quencher. Então é assim que funciona os dois principais modelos de PCR em tempo real. Baseado em Cyber-Green, que é intercalante, e baseado em sondas de hidrólise. Sondas de hidrólise, que é o que a gente chama de sondas Tachman, que foi as sondas Tachman aqui. Então aqui tem a explicação, depois vocês podem ver aqui, a mesma coisa, primer, tá? À medida que você digere, você gera fluorescência disso daqui. Esses são os dois principais. O que a gente tem mais aqui? Se a gente for, tem vários outros tipos de sonda, tem o que a gente chama de High Resolution Melting. Então, isso aqui vocês podem estudar, que vai ser fácil agora com esses princípios, vocês conseguem sim ver isso. Então, aqui a gente já viu esses corantes, tá? Eu quero que vocês vejam também as estratégias de quantificação. A gente vai falar um pouquinho amanhã para vocês disso, mas deem uma estudada em quantificação absoluta e quantificação relativa, que nós vamos discutir isso depois. Então aqui vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para PCR em tempo real. O princípio da PCR não vai mudar. PCR vai continuar sendo PCR. O que vai acontecer é que a cada ciclo de amplificação, o equipamento ele vai, emitir uma luz. E que luz ele vai emitir? De acordo com a substância fluorescente que você colocou aqui. Se você colocou o Cyber, ele vai emitir para excitar a Cyber e vai detectar a emissão do Cyber, porque à medida que vai amplificando os seus produtos de PCR, o Cyber vai intercalando. Então isso vai acontecer a 60 graus Celsius na nossa rampa de amplificação. Vai acontecer aqui, à medida que vai amplificar, vai gerar fita dupla, vai gerar fluorescência que vai ser captado lá pelo equipamento. Então o equipamento vai gerar a luz naquele comprimento de onda e vai captar, vai gerar a luz nesse comprimento de onda e vai captar nesse comprimento de onda, que só vai acontecer quando o Cyber estiver intercalado. E também eu vou excitar aqui no processo de quê? Nas sondas Tachman, nas sondas que eu vou ter
a minha PCR, o meu primer forward, o meu primer reverso e a minha sonda ali, tá? Vamos lembrar que a sonda vai estar lá com a substância fluorescente aqui, que quando ocorrer a polimerização, isso aqui vai ser digerido e vai separar a minha substância fluorescente do quencher. Aí ela vai gerar uma fluorescência muito mais evidente, porque quando ela está com o quencher lá, ela está sendo apagada pelo quencher. A partir do momento que eu ataque digerir isso daqui, então vai acumulando no meu tubo, tá? Vai acumulando no meu tubo essas substâncias fluorescentes. A partir do momento que vai ser tanta fluorescência que o equipamento vai começar a detectar. Então, independente dos dois aqui, o que vai acontecer é um gráfico dessa natureza. Aqui os ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, até o ciclo 40, por exemplo. Em algum momento, aqui vai ser a fluorescência, o equipamento, a intensidade de fluorescência. Então, em um determinado momento, o equipamento vai ter tanta fluorescência assim que ele vai começar a detectar. E aí, à medida que vai aumentando, ele vai aumentando isso. E forma uma curva como essa. Em uma amostra que tem mais DNA, consequentemente, essa fluorescência vai chegar mais cedo. Como no caso aqui. Uma amostra que tem pouco DNA no início, essa fluorescência vai chegar mais tarde. E essa diferença aqui, ó, é que eu uso para quantificação. O caráter quantitativo está aqui. Está quando eu tenho muito DNA, vai gerar mais fluorescência, porque vai gerar mais DNA e o equipamento vai captar mais cedo. Quando eu tenho pouco DNA na minha amostra, vai retardar essa quantidade de fluorescência e eu vou detectar aqui. E eu consigo quantificar isso. Esse é um processo que depois, na próxima aula, nós vamos discutir, quantificação relativa, quantificação absoluta. Essa foi só para vocês entenderem como funciona uma PCR em tempo real. Nada mais é do que substâncias que a gente coloca lá dentro do nosso tubo, que à medida que vai acontecendo a PCR, a amplificação, vai acontecendo a geração de fluorescência, que o equipamento vai captar. O equipamento, um equipamento de PCR em tempo real nada mais é do que um termociclador que emite uma luz e capta uma outra luz pré-programada, porque eu sei o que eu coloquei. Se eu coloquei cyber, ele vai me excitar cyber, captar cyber. Se eu coloquei aqui o CI5, é outra substância fluorescente, ele vai jogar bem mais tarde. Ele vai jogar a fluorescência do CI5. Se eu colocar ali o corante de sonda TACMA, se eu, por exemplo, colocar ali no Spectra Viewer aqui, ó, tá? Se eu trocar aqui a minha substância pelo CI5, vamos ABC. Aqui. Se eu coloco aqui, ó, o CI5, tá? E vamos ver. Olha só. Ele vai jogar um comprimento de onda bem maior, tá? Que está aqui, ó, em torno de, vou mostrar aqui para vocês, agora a minha mão, aqui, ó, coloca aqui,
Não está dando certo agora. Bem, não sei o que aconteceu. Mas aqui, ó, a gente vai ver que ele vai excitar nesse ponto. Mais fácil de colocar a canetinha aqui. Tá? Ele vai excitar nesse ponto. Eita, a canetinha não está funcionando. Tá? E vai receber nesse ponto aqui a intensidade máxima. Tudo bem? Então, não se esqueçam de passear bastante naqui, né? Tem tudo a respeito de PCR em tempo real. É uma técnica fantástica. Para diagnóstico, então, nem se fala. Para expressão gênica, nem se fala. É a técnica utilizada para isso. E a tendência é substituir a PCR convencional, com várias vantagens. A vantagem de sensibilidade, ela detecta menor quantidade de DNA. É uma vantagem de ser quantitativa. É uma vantagem do risco de contaminação ser muito baixo, porque a gente não abre o tubo e não contamina o ambiente com amplicons. Então nós temos várias vantagens. O custo dos reagentes, eles não são tão maiores do que a PCR convencional. Ainda a limitação ainda é o equipamento. O equipamento ainda é um equipamento bastante caro. Ao passo que aqui no Brasil a gente paga em torno, vamos falar em dólar, porque por importação direta a gente pode pagar até $4.000 num termociclador comum. A gente vai pagar pelo menos uns $20.000 num PCR em tempo real. Tá bem? Bom, próxima aula a gente vai dar uma ênfase maior na questão de quantificação, estratégias de quantificação, mas todas elas vão estar aqui: a quantificação absoluta, a quantificação relativa. E além disso, para as duas funcionarem, a gente tem que ver muito a respeito de eficiência da qPCR. Olhem isso aqui, ó, eficiência da qPCR. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.